A fiel passou quase um dia inteiro digerindo aquela vitória pesada, e quando a poeira parecia baixar, veio a explosão que ninguém esperava. Os áudios do árbitro de vídeo foram divulgados e reacenderam toda a discussão sobre o gol do Memphis Depay no Mineirão. O jogo já tinha terminado, o Cruzeiro não tinha reclamado em campo, ninguém havia levantado suspeita nas entrevistas e nem mesmo a transmissão tinha apontado qualquer irregularidade no lance. Mas bastou amanhecer para que surgissem novos ângulos, recortes aproximados e imagens de celular que colocaram fogo na internet inteira. O que até então parecia apenas um lance normal, virou um debate sem fim sobre uma possível mão do atacante holandês antes de marcar. Para entender o que aconteceu, primeiro é preciso colocar em contexto como o árbitro de vídeo avaliou a jogada. O áudio divulgado mostra claramente que a cabine analisou posição, disputa, possível toque de braço e impedimento. Tudo aconteceu num ritmo acelerado, até porque nenhuma câmera utilizada oferecia uma prova cristalina de que a bola realmente tivesse desviado no braço do Memphis. A própria dinâmica do lance é muito rápida, a disputa com o zagueiro é intensa e, no primeiro olhar, não há nada que salte aos olhos e sugira irregularidade. E como o árbitro de campo confirmou o gol, a equipe do árbitro de vídeo só poderia intervir caso existisse uma imagem absolutamente conclusiva mostrando o toque, o que não ocorreu. E aí começa o ponto mais delicado de toda a situação. Pela regra, se a bola bate no braço do atacante no momento anterior ao gol, mesmo que de maneira acidental, mesmo com o braço colado ao corpo, o gol deve ser anulado. Essa parte da regra não admite interpretação, não depende de intenção e não entra em discussões subjetivas. É preto no branco. Porém, outra coisa é conseguir provar isso durante o jogo. Se não existe imagem que mostre de forma clara, não há como aplicar a regra. E foi exatamente essa falta de precisão que manteve o gol de pé. Só que, enquanto o árbitro de vídeo tinha acesso a determinadas câmeras, a internet acordou no dia seguinte com outras imagens, principalmente aquelas produzidas por criadores de conteúdo e torcedores que estavam gravando de ângulos diferentes. Algumas dessas gravações aproximadas dão a sensação de um leve desvio no braço de Memphis, como se a bola, depois do cabeceio, tocasse minimamente no antebraço antes de cair limpa para finalização. Não é uma prova absoluta, mas causa dúvida. Outras imagens, ainda mais próximas e com mais nitidez, parecem mostrar até um pequeno chicote na trajetória, como se houvesse uma mudança sutil no movimento da bola. E quando essas imagens começaram a circular, a discussão explodiu. O mais curioso é que as câmeras do próprio árbitro de vídeo, que teoricamente deveriam ser as melhores, não mostravam nada de conclusivo. A câmera posicionada atrás do gol, que costuma ser determinante nesses lances, tinha a visão bloqueada. A câmera lateral não tinha ângulo suficiente. A câmera principal ficava distante demais. E enquanto isso, vídeos de celular com aproximação manual pareciam oferecer mais detalhes do que a própria estrutura tecnológica oficial da partida. Esse contraste escancara um problema antigo. Ainda existem pontos cegos no campo, momentos do jogo que dependem exclusivamente da sorte do ângulo certo estar ali para capturar o lance. Mesmo com tudo isso, é fundamental ressaltar que não existe qualquer evidência de erro intencional. O lance é tão rápido e tão difícil de perceber que até quem assiste várias vezes precisa pausar, aproximar, comparar e discutir. Imagine então em tempo real, com pressão, barulho e a necessidade de tomar decisões rápidas. Por isso,
Mesmo diante de toda a polêmica, é difícil colocar a culpa na equipe de arbitragem. Com as imagens oficiais, não havia como invalidar o gol. Sem prova, não existe intervenção possível. É assim que a regra funciona. Já quando olhamos para a tecnologia disponível hoje no futebol, percebemos que há ferramentas que poderiam ajudar. Outras competições já utilizam sensores na bola capazes de identificar impactos mínimos, o que facilitaria em situações como essa. Uma jogada que gera debate por tantas horas poderia ser resolvida em segundos se existisse leitura de toque, registro de impacto ou detecção precisa de contato. Mas, por enquanto, o cenário é esse. Dependemos de câmeras, de ângulos e da sorte de não haver obstáculos à frente da jogada. Enquanto a discussão sobre o gol corria solta, surgiram também as reações sobre a atuação do Corinthians no Mineirão. A equipe jogou com intensidade de decisão, manteve concentração o tempo inteiro e soube aproveitar cada detalhe oferecido pela partida. O Cruzeiro, que vinha embalado e era apontado por muitos como favorito, acabou esbarrando em um Corinthians competitivo, organizado e disciplinado. E mesmo que a polêmica do gol tenha ganhado o noticiário, o jogo em si deixou claro que o Corinthians fez por merecer a vantagem construída fora de casa. Do lado do Cruzeiro, a frustração apareceu apenas depois do surgimento das tais imagens adicionais. A diretoria enviou questionamentos, pediu esclarecimentos. Mas isso não muda a realidade do que aconteceu dentro de campo. A regra é clara. Se o árbitro de vídeo não tem prova para mudar a decisão de campo, a partida segue. E foi exatamente isso que aconteceu. Com tudo isso ecoando, o Corinthians se reapresentou logo no dia seguinte, sem tempo para comemorar. A delegação sequer teve descanso prolongado e voltou direto ao centro de treinamento para retomar o foco total na semifinal. Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos ficaram no regenerativo, os demais foram ao campo para trabalhar marcação, pressão e enfrentamento em espaço curto, tudo orientado para o segundo jogo contra o Cruzeiro. O clima é completamente voltado para a decisão, e a semana promete ser intensa. A segunda parte dessa cobertura especial continua mergulhando profundamente no cenário esportivo que envolve a equipe, trazendo ainda mais detalhes, bastidores e reflexões que ajudam a construir um retrato completo do momento vivido pelo clube. Depois de toda a intensidade da primeira parte, é aqui que a história ganha ainda mais corpo, com nuances que vão além do simples andamento de jogos ou desempenho individual. Trata-se de entender como a atmosfera ao redor influencia, como cada decisão tomada fora das quatro linhas tem impacto direto dentro delas, e como cada peça, cada jogador, cada conversa no vestiário contribui para o rumo de uma temporada que se desenha desafiadora, empolgante e cheia de significado para torcedores que vivem o futebol como parte fundamental da própria identidade. É nesse ponto que voltamos a observar mais atentamente como a equipe vem lidando com a pressão, especialmente nos momentos mais tensos. Quando a torcida segura a respiração e o estádio inteiro parece pulsar à espera de um lance que pode mudar tudo. A relação entre jogadores e comissão técnica se torna ainda mais relevante, pois cada ajuste feito durante os treinos, cada correção tática e cada conversa individual acaba refletindo no estilo de jogo apresentado, que precisa se manter competitivo mesmo diante da maratona de partidas, das viagens longas e dos adversários que estudam profundamente as características de cada atleta. E conforme o tempo passa, começam a surgir também aquelas histórias que o público às vezes não vê. Jogadores que lutam contra dores constantes, que treinam além do horário,
que conversam com fisioterapeutas e preparadores físicos buscando sempre a melhor forma possível. Outros que tentam lidar com a pressão emocional e mental de representar um clube gigante, sabendo que qualquer falha pode virar manchete no dia seguinte. Nesse contexto, entender como o elenco se une e se apoia é essencial para compreender o verdadeiro pano de fundo dessa jornada. A cada rodada, a narrativa vai se construindo com mais complexidade, especialmente porque o clube continua sendo um dos mais visados e cada adversário tenta sempre elevar seu desempenho quando enfrenta um time que carrega tanta tradição e força. Para a comissão técnica, isso significa estar constantemente um passo à frente, analisar minuciosamente o comportamento dos rivais, prever possíveis mudanças de esquema e encontrar soluções criativas que mantenham o time competitivo. Ao mesmo tempo, é fundamental preservar a identidade de jogo, algo que vem sendo trabalhado com muito cuidado, pois o clube sabe que sua torcida valoriza não apenas resultados, mas também a forma como a equipe joga, a intensidade, a coragem, o domínio de bola e a capacidade de ditar o ritmo da partida. Essa busca por equilíbrio entre resultado e performance acaba se tornando um dos grandes desafios da temporada, especialmente porque, em diversos momentos, a equipe precisa se adaptar rapidamente a circunstâncias inesperadas, como suspensões, lesões ou mesmo oscilações naturais de desempenho. Ainda assim, existe a sensação de que o grupo está cada vez mais maduro, mais consciente da responsabilidade e da oportunidade que tem nas mãos, especialmente quando se trata de competições que despertam paixões profundas no torcedor brasileiro. E conforme a temporada avança, começam a surgir também aqueles momentos decisivos que ficam marcados na memória. Gols no último minuto, viradas improváveis, atuações individuais que surpreendem até os analistas mais experientes. É nesses instantes que o torcedor se entrega completamente à emoção, que as arquibancadas vibram de um jeito único e que o sentimento de pertencimento ao clube se torna ainda mais evidente. A conexão entre time e torcida se fortalece nessas pequenas grandes histórias, muitas vezes construídas em jogos longe de casa, quando o apoio vem de quem enfrentou horas de estrada só para ver o time por 90 minutos. E tudo isso faz parte de uma jornada que vai além do esporte, pois envolve tradição, orgulho e a sensação de fazer parte de algo maior. Dentro desse contexto, a preparação para os próximos compromissos não pode ser feita de qualquer maneira. Cada sessão de treino é acompanhada com atenção pela comissão técnica, que observa como o time reage fisicamente, como se comporta taticamente e como se mantém concentrado, mesmo após sequências desgastantes. Há conversas individuais para fortalecer a confiança de jogadores mais jovens. Há orientações específicas para atletas mais experientes e existe sempre a tentativa de manter todos mentalmente preparados para situações de alta pressão. Mesmo os jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades entendem que seu momento pode chegar a qualquer instante, seja por uma substituição necessária durante uma partida importante, seja por uma mudança estratégica causada por circunstâncias inesperadas. Com tantos elementos em jogo, é inevitável que surjam também discussões sobre reforços, possíveis negociações e movimentações estratégicas nos bastidores do clube. Isso faz parte de qualquer temporada, especialmente quando o time está envolvido em várias competições e precisa manter o elenco equilibrado, com peças capazes de entrar e corresponder imediatamente. A diretoria observa atentamente o mercado, analisa opções,
conversa com empresários e tenta conciliar necessidades esportivas com condições financeiras, num processo que, muitas vezes, acontece longe dos holofotes, mas que tem impacto direto no futuro da equipe. Ao mesmo tempo, existe sempre a preocupação de manter o foco no presente, de não permitir que especulações interfiram na concentração dos jogadores e no trabalho diário realizado no centro de treinamento. A torcida, claro, acompanha tudo com olhar atento e coração acelerado, porque cada novidade, cada rumor e cada confirmação pode significar uma mudança significativa nas perspectivas da equipe. E é justamente essa emoção coletiva que torna o ambiente ainda mais intenso. Especialmente em momentos decisivos da temporada, quando uma vitória pode transformar o clima e uma derrota pode gerar debates apaixonados sobre desempenho, estratégia e escolhas individuais. Porém, mesmo com toda essa volatilidade emocional, uma coisa permanece constante: o amor da torcida pelo clube, um sentimento que ultrapassa números, tabelas e análises técnicas. No final das contas, a segunda parte dessa história reforça algo fundamental. O futebol não se resume apenas ao que acontece dentro de campo. Ele é construído por histórias humanas, por desafios, superações, sacrifícios e sonhos compartilhados entre jogadores, comissão técnica e torcedores. Cada passo da temporada é uma peça desse grande mosaico emocional, que se expande a cada semana e que prepara o terreno para capítulos ainda mais intensos, seja buscando títulos, garantindo vagas em grandes competições ou simplesmente defendendo com orgulho o peso da camisa. Assim, enquanto o Barcelona segue sua jornada, a torcida continua sonhando alto, acreditando profundamente no potencial desta equipe e confiando que, apesar dos desafios, o clube está no caminho certo. A nova geração está aí. Os líderes estão firmes, a filosofia está presente e, mesmo com dificuldades, há uma sensação crescente de que uma nova era está prestes a florescer. É um momento de paciência, de união e de confiança, porque o Barcelona pode até viver fases turbulentas, mas nunca deixa de ser gigante, nunca deixa de inspirar e nunca perde a sua essência. E é justamente essa essência que mantém viva a certeza de que o melhor ainda está por vir, e quando vier, virá com força, brilho e com o estilo característico que faz o Barcelona ser muito mais do que um clube, uma identidade, uma paixão e um legado eterno. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Atlético Mineiro perde sua principal referência no ataque e o Corinthians já oficializa a contratação que promete agitar o mercado. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro e movimentou redes sociais, torcedores e especialistas em futebol. Hulk, que há anos era o símbolo de poder ofensivo do Galo, agora se vê vestindo o manto do rival paulista, despertando especulações sobre os impactos dessa mudança em ambos os clubes. Dentro de Belo Horizonte, a surpresa foi geral. Fontes próximas ao Atlético revelam que a diretoria tentou segurar o ídolo, mas a proposta corintiana, combinada com o desejo do próprio jogador de buscar novos desafios, tornou a negociação praticamente irresistível. Nos bastidores do Corinthians, a contratação é tratada como um verdadeiro reforço estratégico, não apenas técnico, mas também de marketing. A expectativa é que Hulk se torne o centro das atenções no Parque São Jorge, atraindo não só a torcida, mas também patrocinadores e visibilidade internacional. Entre torcedores e comentaristas, o assunto já domina a pauta. No Atlético,
O burburinho gira em torno de quem poderá substituir o atacante e se o clube terá forças para se reorganizar rapidamente. Muitos lamentam a perda de um jogador que não só marcava gols, mas também carregava a equipe nos momentos decisivos, sendo referência dentro e fora de campo. Já em São Paulo, o clima é de otimismo. O Corinthians aposta na experiência e no faro de gol do atleta para projetar novos planos e ambições, gerando expectativa de que o time possa dar um salto de qualidade imediato. Ainda há muita especulação sobre os bastidores da negociação, sobre os valores envolvidos e possíveis repercussões no elenco e na comissão técnica de ambos os times. O que se sabe é que a transferência mexe com o imaginário de torcedores rivais e promete render capítulos nos próximos meses, com debates acalorados em programas esportivos, redes sociais e nas arquibancadas. A sensação de que o futebol brasileiro está diante de uma mudança de cenário é unânime. Hulk não é apenas um jogador, é um símbolo. E sua ida ao Corinthians poderá redefinir estratégias, rivalidades e até mesmo a dinâmica do campeonato. Enquanto o mercado segue atento a possíveis desdobramentos, o burburinho se intensifica. Entre rumores de novas contratações, adaptações táticas e o impacto psicológico nos times, a expectativa é de que a presença do atacante seja tema constante de discussão. Seja dentro de campo, seja fora dele, o impacto dessa transferência promete reverberar muito além das 4 linhas, consolidando mais um capítulo memorável no futebol brasileiro e nas rivalidades históricas que todos acompanham de perto. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!